Bom, o que é a sucessão familiar? A gente fala tanto aqui, já disse que geralmente quando a gente vai falar sobre o tema, surge falar de morte, e eu digo que não, né, que é de falar da vida das empresas, né, sobre a vida, continuidade dessas empresas, né, e eu toco muito no aspecto da gestão, né. Por quê? Porque geralmente quando se fala em sucessão, além de se pensar que se está falando de algo que ninguém quer falar, né, que é a morte do fundador, se pensa também num patrimônio que vai se deixar. Então o pai pensa, o que eu vou deixar de patrimônio para os meus filhos? Os filhos imaginam, né, o que eu vou fazer com aquele patrimônio que eu vou herdar? E a pergunta tem que ser diferente, né, porque a maior parte dos problemas está na gestão. Então o pai tem que saber quem é que vai assumir isso aqui, e o filho tem que saber o que eu vou assumir, o que eu vou assumir, o que eu vou fazer para manter esse negócio e até melhorar para que ele siga aí perpetuando ao longo das gerações, né? Então, o que a gente precisa fazer quando a gente pensa num planejamento sucessório, nessa organização? A gente tem que pensar em deixar um patrimônio organizado para os filhos, realmente, também deixar um negócio formalizado, né? Ou seja, saber o que está se deixando para os filhos, para principalmente a gente pensar também em reduzir conflitos e ter uma maior harmonia familiar. Então, a gente pode separar a sucessão em 3 pontos ali que se conversam entre si, que é o patrimônio, de fato, o negócio ou a gestão daquele negócio e a família, que é o nosso bem maior, né? Então, por que a gente faz um planejamento sucessório? Primeiro, para manter o legado da nossa empresa. Então, ninguém quer que a empresa morra ali junto com o fundador, a gente quer que essa empresa prospere e passe por várias gerações. Então, a preservação desse legado, também a manutenção da harmonia familiar e principalmente a gente pensar naquela proteção dos pais que um dia vão ter que se aposentar como qualquer outro profissional, né? E quais são os preceitos que norteiam um trabalho, né? Vamos dizer assim, o que norteia um trabalho de sucessão familiar? Primeiro, a gente tem que observar os aspectos legais, claro. Então, tem coisas que às vezes a gente pensa em fazer para proteger um patrimônio, para proteger o negócio da família, mas são impraticáveis perante a legislação, né? Segundo, preceitos éticos e também morais. Então não adianta também a gente achar mecanismos legais que podem ser aceitáveis, né, dentro da legislação e da jurisprudência, mas moralmente a gente está fazendo algo que está em desacordo. Então eu não vou, por exemplo, fazer toda a sucessão do patrimônio em vida dos meus pais que hoje em dia não têm um discernimento para realmente contribuir e dizer que quer fazer aquilo em vida. Então tudo isso a gente também tem que pensar. Toda vez que a gente vai, principalmente quando a gente fala da passagem do patrimônio, a gente tem que pensar também nesses aspectos éticos e morais, né? Será que é certo eu pensar em passar todo esse patrimônio para o meu nome, seja para redução de imposto, para facilitar minha vida lá na frente? Será que era isso mesmo que os meus pais queriam? Então, de preferência, os pais têm que participar desse processo. Tem que vir a ideia deles, ou pelo menos eles saberem, receberem essa ideia e entenderem o porquê que vai ser feito. E por que vai ser feito? Para evitar a briga dos filhos lá na frente. Então, todo pai quer isso, ter maior harmonia familiar, esses pais estarem protegidos, tendo as suas remunerações ali, como se fosse uma aposentadoria, e esse negócio, por mais que passe o patrimônio, que não é necessário passar no processo, né? Mas se passar o patrimônio em vida para os filhos, eles vão saber que eles vão estar protegidos, recebendo ali um arrendamento, enfim. Tem várias formas, né? Não é uma receita de bolo. Mas eu acho que é isso aí o recado de hoje, a gente pensar. Quando se fala em sucessão, não se fala apenas da passagem do patrimônio, onde dá os maiores problemas é na gestão, e principalmente para a harmonia da família, a gente tem que pensar sempre, quando vai fazer um processo sucessório, além da legislação, observar os preceitos éticos e morais para a gente ter o maior processo, mais bem feito possível, para todos os envolvidos estarem engajados e a gente conseguir o sucesso da nossa empresa familiar aí, geração após geração.